Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E, descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma série de divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Esses, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu queria começar, eu estava lendo essa passagem, e eu estava lembrando de uma música, rapaz, que eu escutava muito, quando eu era da Assembleia, né? O nome da banda chama Fogo no Pé. O nome da banda, Fogo no Pé. E o nome da música é Comido de Bicho. Comido de Bicho. Rapaz, eu escutava tanto essa música, uma música boa, certo? Essas bandas, né, da Assembleia, tem umas bandas que você não sabe a música, você não sabe se tá falando sério ou tá brincando, né? É um negócio tão estranho que você não sabe. E essa é uma dessas bandas que você não sabe se a pessoa tá brincando, comida de bicho. E começa assim, né? O ritmo é forró. É um forró. Porque a maioria da música evangélica é forró, né? Um forró bem gostoso de dançar, rapaz. Aí diz assim, ó. Um certo Herodes, meu irmão, não quis adorar o Senhor. Morreu comido de bicho, porque não glorificou. Hoje aqui nesta igreja tem fogo, poder e unção. Se não quer ser comido de bicho, marcha logo, meu irmão. Certo? Música boa. Depois você rebota no YouTube. Ameaça de morte. E a ideia é assim, exatamente. Aí no decorrer da música, aí ele vai dizendo, ó, se você não quer adorar, vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Aí ele começa a falar vários pecados das pessoas e que se você não se ajeitar, você vai ser comido de bicho. Né? Aí ele começa, tem uns que ele diz assim, ó, e quem não quer adorar vai ser comido de bicho. E quem assina Gato.net vai ser comido de bicho. E quem assina Gato.net vai ser comido de bicho. Vai ser... E quem... Aí naquela época, né? Quem comprar CD pirata vai ser comido de bicho. Aí ele bota assim, quem não der o dízimo... Eita, essa é boa, né? Quem não der o dízimo... Quem cobiçar as irmãs, quem fala mal do pastor, vai ser comido de bicho, né? Aí é uma música enorme, um bocado de pecado aí. E eu gosto dessa música, eu tava pensando nela, e eu gosto dela, porque eu comecei a refletir, dizer, olha, a música, por mais engraçada que ela seja, ela reflete que não, a gente olha para Herodes e diz assim, não, Herodes merecia ser comido de bicho, né? Ser comido por verme. Porque Herodes mandou matar Tiago, prendeu Pedro, perseguiu o evangelho, ele merece ser comido de bicho. Mas eu que passo o Gato.net, né? Vocês sabem o que é Gato.net, né? É a net pirata, né? Eu que passo o Gato.net não mereço. Aí a música traz a gente para o presente. Ó, você também merece ser comido de bicho igual a Herodes. Porque você simplesmente passa Gato.net. Cobiça as irmãs, né? A ideia é essa, certo? Então, a gente muitas vezes considera alguns pecados, mas, assim, a gente sabe que tem pecadinho e pecadão, né? Que tem pecado que Deus tem uma reação e Deus tem outra reação com outro pecado. Mas às vezes a gente acha que tem pecados que a gente pode fazer, que a gente pode cometer. Mas pecado é pecado,
E a gente não pode cometer nenhum deles. A gente está tudo bem, mas a gente pode dizer que é um eterno estudante e paga meia nas entradas sendo um eterno estudante. Afinal sou um eterno aprendiz, né? Então, a gente acha que tá tudo bem vir no domingo, mas ontem eu entrei num local em que eu disse que eu era estudante sem ser. Porque é um absurdo, né? A justiça, o Brasil, a inflação. E aí a gente coloca alguns pecados que não, esse aqui dá para cometer, esse aqui não é tal, né? Oi? Esse aqui o bicho não come, não. Esse aqui só um dedinho, né? Mas não come tudo, não, né? Acontece isso também. E aí a gente chega no 20 aqui, é o nosso primeiro ponto, versículo 20 a 22. Havia uma série de divergências entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Esses, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Da última vez que eu estive aqui, a gente viu que Herodes, ele manda matar Tiago, né? Ele prende Pedro, e ele faz isso porque as pessoas estavam gostando, a maioria deles, os judeus. Ele não faz porque ele vai perseguir o evangelho diretamente, mas indiretamente ele está perseguindo, mas ele faz porque é bom. E é interessante, eu não sei se vocês perceberam, por que Herodes ia matar Pedro se ele não fosse solto? Vocês acham que sim ou não? Herodes manda matar Tiago e prende Pedro. Será que ele ia matar Pedro? Mas ele ia, né? Ele ia porque o 19 diz assim, quando ele foi se encontrar com Pedro lá, Herodes tendo procurado e não achado, submetendo a interrogatório, e a Bíblia fala em outros versículos que ele não matou Pedro porque era a festa dos pães asmos. Ou seja, era no dia da Páscoa. Era ali no sábado da Páscoa. A gente não mata ninguém no sábado da Páscoa. Embora Herodes não seja judeu, né? Assim, israelita, né? Não, mas ele seguia as leis judaicas. Porque ele queria ser amado pelo judeu. Então ele seguia, não é para matar ninguém no sábado, não vamos matar ninguém no sábado, vamos esperar. Ele não mata Pedro só por causa disso. Mas ele ia matar. Ele prende. Ele mata Tiago, o povo, Herodes. Aí, o pessoal gostou, vou prender esse aqui. O pessoal, isso aí, Herodes. Aí diz, calma, vou matar. Mas hoje não, por causa do sábado, Que bênção, né? É uma bênção esse homem. Então, é assim que vai acontecer. Certo? Só que no outro dia, Pedro já estava solto. O anjo libertou Pedro. E aí ele vai procurar e ele vai ser... veja, é interessante porque ele interroga as sentinelas que estavam dormindo, né? Ele mata as sentinelas para servir de exemplo. E ele sai da Judéia para Cesareia, para passar ali algum tempo. Herodes nunca saiu da Judéia. O palácio dele ficava na Judéia. A casa de inverno dele, de verão, ficava em Cesareia. Por que o presidente saiu de Brasília para morar no Rio de Janeiro? Por quê? Do nada. Ele foi morar na casa de campo dele. Por que vocês acham? E aí? Ele não costumava sair. Olha o que a Bíblia diz. Descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Por que ele se mudou? Chutem. Por que ele... Pedro foi solto. Sim. Ele falou que ia matar Pedro e... Eita, cadê Pedro? Não tem mais ninguém para matar. Exatamente. Olha, a segurança dele estava totalmente desmoralizada. Eu botei 2 sentinelas na porta da prisão, eu botei um bocado de sentinelas fora da prisão e Pedro foi solto. Dormiu todo mundo. Ou seja, os judeus estavam de bem com ele, mas agora não estão. Porque ele matou Tiago, prendeu Pedro, mas não matou Pedro. Deixou Pedro escapar. Começou os boatos dizer, não, olha a situação. Herodes só pode ter deixado ele sair, não tem condições. Como é que todo mundo dormiu? Todo mundo dormiu,
Pedro pegou a chave do nada lá, tinha guardada com ele e saiu. Não tem explicação. Ele só pode ter deixado Pedro sair. Ou seja, a popularidade dele começou a cair na Judeia. Ele foi para casa de campo. Ó, vou ficar um tempinho aqui, passar ali algum tempo. Ele esperou o quê? A poeira baixar, porque ele sabia que, como até hoje, o povo esquece das coisas, né? Quando o povo esquecer, eu volto para Brasília. Vou ficar aqui no Rio. Quando o povo esquecer, eu volto para o Palácio do Planalto. Né? A ideia é essa. Então, esse é o cenário, né? Então, veja, aqui, quando ele chega, é como se ele estivesse no sul, a Judéia no sul, e ele vai para o norte. Norte é o pessoal do interior, certo? Os Starks, né? O pessoal do norte, né? Então ele chega lá no norte, está tendo uma divergência. O pessoal de Tiro e de Sidom não gosta muito dele. Pessoal, ó, esse cara não está com nada, não gostamos, mas ele está morando lá agora em Cesareia e o pessoal quer entrar em acordo com ele. Por quê? A gente entende aqui pela narrativa que Blasto era o assessor do rei e vai intermediar Herodes com as pessoas que moravam ali. Por quê? Porque todo o mantimento de alimento e trigo vinha do sul, de onde Herodes morava mesmo, na Judeia. E agora que Herodes está lá, eles tinham esse atrito com o povo do sul. Blasto vai fazer de uma forma que eles intermediem e agora tenham paz com o povo do sul. O povo do norte tendo paz com o povo do sul. Já que Herodes está ali, para Herodes também favorecer o nosso comércio. A ideia é essa. E Herodes, ele diz, tá bom, eu ajudo vocês com o pessoal do sul. Mas vocês vão ter que me adorar. A ideia é essa. Versículo 21. Em dia designado, Herodes vestiu um traje real, aquele terno brilhoso, aquele traje real. Assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo gritava, é a voz de um Deus e não de um homem. Ele falando e as pessoas, é a voz de um Deus e não de um homem. Então, tem um historiador, um dos primeiros, né, o Flávio Josefo, ele vai dizer que Herodes tinha um traje real feito de fios de prata. Fios de prata, um negócio lindo, né? E é interessante porque eles, olha, eu aceito essa paz, mas eu quero dizer um discurso e vocês me adorarem. E as pessoas, tá bom, a gente faz isso. Quando você falar, a gente lhe adora. É a voz de um Deus e não de um homem. E é interessante porque é uma cena ridícula aqui, né? É uma cena ridícula. Ele quer que as pessoas... Aqui as pessoas estão falando com falsidade. Entendeu? Só para ele... Ele quer fazer o quê? Ele quer ser adorado. Ele quer que a gente babe ele. Tá bom, vai. Se veste aí, faz um teatro aí. Quando ele fala... O pessoal aqui tá tirando onda. É a voz de um Deus. Olha ele falando, gente. Caramba, ele é muito bom, ó. Estão sendo falsos aqui com Herodes. Ele queria ser adorado. Veja, na história da humanidade, isso não é novidade. Tiranos, eles querem ser adorados. Eles não só querem regime totalitarista, ditador, não visa apenas o controle total, mas ele quer ser uma figura transcendente na vida das pessoas. O faraó queria ser Deus, muitos reis da antiguidade queriam ser Deus, e muitas pessoas da atualidade queriam ser Deus. Se a gente pegar a Revolução Francesa, a gente pegar o líder da Revolução Francesa, Robespierre, se você estudar, você vai ver que ele vai fazer um feriado, quando está perto de morrer, ele faz um feriado para as pessoas cultuarem a deusa da razão. Olha, ele é contra a Igreja Católica e contra o fanatismo religioso, mas ele decreta um feriado para as pessoas adorarem a deusa da razão. Como assim? Ele é contra o fanatismo religioso. E no dia desse feriado, as pessoas tinham que ir lá adorar todos a deusa da razão. E ele chegou de branco, em cima da estátua, fazendo isso aqui, para as pessoas adorarem ele. Foi daí que as pessoas disseram, esse homem está doido. Está começando a... Prenderam ele e guilhotinaram. Dizer,
está começando a delirar. E ele estava mesmo. Ele idolatrava tanto os seus discursos que ele começou a querer adoração para si. Enquanto ele estava querendo prender a igreja católica, dizendo, não pode adorar a Deus, não pode adorar a Maria, não pode adorar nada, não vai adorar. E ele estava agora pegando as pessoas para adorar a Deus e dar razão. A ideia é essa. Então, não podia. Isso sempre acontece. E é interessante porque, olha, você acha que Herodes não sabia o evangelho? Nunca tinha ouvido falar? Tinha ouvido falar sim. Herodes já tinha ouvido falar sobre o evangelho, porque ele tinha que estar a par de tudo. Ele não acreditava. Mas ele ouviu falar do evangelho. Ele ouviu falar de Cristo. Tinham muitos cristãos na época dele. Você acha que Herodes não seguia as leis judaicas? Seguia as leis judaicas. Mas ele não seguia de coração. Ele seguia como um tolo. Então nunca vão faltar lunáticos que se acham intocáveis. Que se acham capazes de resistir a Deus. E aí a gente vai para o nosso último ponto, versículos 23 a 25. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Olha o poder de Herodes, comparado ao poder de Deus. Olha o que acontece com Herodes, né? Herodes, voz de Deus e não de homens. Era assim que o povo chamava ele. Herodes, voz de Deus, não de homens. Olha o que acontece com ele. Deus envia um anjo, a Bíblia fala, para ferir aquele homem, porque não glorificava a Deus. Esse foi o motivo. Tinha todas as oportunidades e os ensinos, mas glorificava a ele mesmo. Morre comido de vermes. A gente não sabe exatamente como foi isso. Porque não fica claro pra gente aqui se foi assim, comido de vermes e começou a ser comido de vermes, ou foi aos poucos. Teve uma doença, começou a sair bicho dele e ele foi comido. A gente não sabe como foi isso aqui. Se veio um verme e comeu ele, né? Imediatamente, porque quando a gente lê, né? No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme morreu. Não sabe se foi ali, ou se foi gradativo. Não importa. O que importa é que ele morreu comido de bicho, né? Como a música fala. E eu acho interessante porque essa música não para, né? O sucesso dela, ela não fica só ali, não. Se você colocar assim, ó, eu fui atrás, que eu gosto, né? Eu pesquisando, aí, se você botar assim, pantomimas, comido de bicho, tem várias peças teatrais, comido de bicho. Tem várias. E aí, não é só música, depois você bota lá, peças, pantomima, comido de bicho. O pessoal ainda fez a peça, né? Não, a música não basta. E eu acho interessante porque você está assistindo, aí aparecem várias situações, é fácil de fazer, né? Quem compra CD pirata, aí a pessoa compra CD pirata. Aí chega um bicho, a peça é assim, certo? Chega um bicho e come a pessoa, vai ser comido de bicho. Ah! Entendeu? E eu comecei a entender, vê, olha que interessante, é uma teologia errada, tá errada essa teologia. Entendeu? Se você pecar, o diabo vem e come você. Não. Quem come você é Deus, né? O bicho é Deus. Não é o diabo. Entendeu? A gente acha isso, olha, se você estiver andando bem, Deus está com você. Se você estiver andando mal, aí o diabo vai lhe pegar e Deus não vai poder fazer nada. A visão é essa. Entendeu? O diabo vai vir pegar, aí pronto, você não vai estar mais protegido por Deus. Não. Quem dá a punição aqui é Deus ou o diabo? Quem lança os vermes? É Deus ou o diabo? É Deus. A gente tem que entender que quem lança o castigo é Deus. Quem pega Herodes é o Senhor. E é interessante porque Deus quebra o orgulho dos soberbos, né? Que se acham autossuficientes. Quantas vezes a gente viu Deus endurecendo o coração de Faraó para humilhar Faraó? Herodes, Nabucodonosor, Belsazar, né, que a gente viu lá em Isaías,
que foi o último rei da Babilônia, humilhou essas pessoas que se achavam deuses. E ele faz como ele quer. Essas pessoas que cometem impunidade. Você quer falar, Darlene? Pode falar. Não, eu estava pensando aqui na ideia popular que se tem desse Deus bom, né? Ah, que Deus é esse que vai unir as pessoas. Isso. A ideia popular que Deus só faz, ele só faz coisas boas, até a punição é bom para a aprendizado, para a correção, para a conversão, mas na ideia popular, o que é mal pode vir de Deus, porque Deus é bom, Deus é Pai, Deus é amor, né? E Deus é esse que... Deus não é amor? Que não aceita que a gente ame de todas as formas e do jeito que quer, né? Então é essa ideia popular que está, querendo ou não, a gente traz, né? Traz. E muitas igrejas trazem. Só prega o Deus amor, né? Tá errado pregar só o Deus amor e tá errado pregar também só o Deus ira. Também tá errado, né? Tem que pregar os dois. Tem que mostrar... Oi. O senhor tem, assim, saberia me dizer se na Bíblia fala mais do amor de Deus ou da justiça de Deus? Mas eu não tenho uma média. Mas eu tenho certeza que eu posso dizer para você que ele fala os dois. É isso. Talvez por causa do pecado, a gente tem muitas passagens da punição de Deus, né? Que fala da justiça de Deus. Da justiça, principalmente ali no Antigo Testamento. Também parte do amor do Senhor vindo por causa da sua justiça. Isso. Né? Porque se a gente tira a justiça, acabou a Bíblia Sagrada. Não existe. Então, por que eu falei isso? Porque aí eu estou no grupo dos amigos de infância e aí tem um espírita lá que às vezes solta alguma coisa e tem um católico lá, que na verdade eu acho que é outro espírita, sim, isso é amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. Aí quando você está na Bíblia, aí eu entro. Né? Sim. Amados, a Bíblia fala mais da justiça de Deus do que do amor de Deus, tá? Então, se você vai olhar o amor de Deus através de uma visão excluindo a Bíblia Sagrada, você está viajando. Então, ou você não cita Deus, ou quando cita Deus, cite Deus com apoio na Bíblia. Porque senão não existe esse Deus de vocês. Ninguém nunca falou. Aí vem um que fez seminário, fez algumas cadeiras da AMESP, Sim. lá, Francisco Ascioli, aí quase distorce, né? Ainda bem que ele não... Mas ele fugiu um pouco do tema, mas nós estamos aqui graças ao amor de Deus, aí mas todos nós merecemos queimar no inferno. Eu disse, não, deixa para lá. Até a teologia de alguns irmãos, de algumas igrejas, como a própria igreja episcopal, como é que distorce essas coisas, tá certo? E acaba destruindo o evangelho bíblico, só que Deus é só amor, não é? Quando a gente, por exemplo, vai pregar a cruz, a gente vai muito para o lado da misericórdia de Deus, né? Mas é a obrigação eu tenho como pregador, quando eu pregar a cruz, eu tenho que pregar a justiça e a misericórdia de Deus, né? Porque a gente fala muito, cruz, misericórdia de Deus, Deus é misericordioso. Mas por que ele é misericordioso? Porque o Filho está ali cumprindo todo o pecado do seu povo. E a justiça é que todos nós queimássemos. Exatamente, a ideia é essa. Entendeu? E ali ele está pagando ali, é justiça e misericórdia na mesma medida. Na mesma medida. Entendeu? Então, essa é a visão que a gente muitas vezes não tem, né? Então, qual é o sentido... Oi. Assim, as pessoas, geralmente, né, elas se apegam muito a essa coisa que Deus é Deus todo. E que não vai estar fazendo mal para os seus próprios filhos. E aí eles se apegam a isso e saem cometendo todo tipo de pecado. Eles fazem coisas que são contrárias ao ensinamento da Bíblia e dizem assim, mas Deus é misericordioso, ele não vai castigar o filho dele. Eu não vou para o inferno ou para o purgatório, seja para onde, porque eu pequei. Porque Deus é misericórdia. E por conta dessa crença, né, na misericórdia de Deus, é que muitos cristãos, eles acabam cometendo um pecado. Porque eles não acreditam
você dá as costas. Você que distanciou dele, não foi ele que te castigou. Você se castigou. Você próprio se castigou. Porque você saiu mais de proteção. Mas as pessoas não entendem isso. Eles confundem amor com misericórdia. A misericórdia vem do arrependimento, né? Do quebrantamento, como o Eduardo fala. Isso. Você quebranta, reconhece, pede perdão, mas não comete mais. Aí vem a misericórdia. E assim, essa ideia errada também de você dizer, não, Deus ele punia no antigo, mas no novo ele está bem mais tranquilo. Não. Olha Atos 5, olha Atos 12, olha as cartas de Paulo, olha Apocalipse. Entendeu? É Deus punindo o pecado na mesma medida. Deus não mata, Deus matou o filho. Deus matou Jesus, ele não mata. Claro que ele mata. Né? Não existe isso. Ele pune o pecado. Né? Ele leva o pecado a sério. E a gente também tem que levar o pecado a sério. Olha, a gente falsificar uma entrada de cinema, de pagar meia quando era para pagar inteira, é a gente dizendo, não, eu estou fazendo isso porque não era para ser assim a lei. Não era para Deus ter determinado essa lei. Está errado. Eu vou fazer da forma certa. Eu vou pagar meia. É o quê? É a autonomia. É a mesma motivação de Adão e Eva. É a autonomia. Eu não vou fazer isso. Eu vou comprar gato net, né? Por quê? Porque esse preço da TV a cabo, que nem existe mais, né? Esse preço é injusto. Eu vou fazer com que seja justo. Eu vou fazer a minha própria lei. É a gente tratar todos os pecados como muito sérios. A ideia é essa. Porque toda vez... Era bom que tivesse um coral, né? Toda vez que a gente tomasse a autonomia da nossa vida, chegava um coral no ouvido da gente assim, ó. É a voz de Deus e não de homens. Imagina. A gente ia escutar muito esse coral, né? Toda vez que a gente fizesse alguma coisa errada, é a voz de Deus e não de homens. E encheu o saco uma hora, né? Não ia ser legal. Mas essa aí, a saída está em Cristo, né? E não na nossa autonomia, obediência aos pais, né? Ao pai, aos pais não, ao pai. O menor dos nossos pecados já seria suficiente para Deus ir lá e comido de bicho, comido de verme. O menor dos nossos pecados. Só Cristo, né? Olha o contraste. Herodes, comido de verme, versículo 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ou seja, no início do capítulo, Herodes triunfa, Tiago morre e Pedro é preso. No final desse mesmo capítulo, Herodes morre, Pedro está livre e a palavra avança. Esse é o contraste, né? Todos os que levantam-se contra Jesus, eles serão derrotados. Essas pessoas que estão pregando aborto, elas estão fazendo representação, elas pegam uma barriga e esfaqueiam a barriga de mentira e tiram um bebê com sangue e estão clamando, nós queremos matar as crianças, Essas pessoas, elas vão ter a devida punição das atitudes. O nosso corpo, nossas regras. Nós queremos matar bebês. Tem uma menina de... Acho que a menina tem 13 anos. 13 anos a menina numa manifestação nos Estados Unidos. Nós queremos matar bebês. Nós queremos... Com a convicção, com a certeza, com a força, com a energia. Para pecar. Deus... Ele pode lançar o castigo no exato momento. Ele faz isso no Antigo e no Novo Testamento. Mas se aquela menina não se arrepender, o que é dela está guardado. O que é dessas pessoas está guardado. Eles estão mexendo com um Deus santo. Isso é muito sério. Amém? Amém.